Paris, França, 29 de julho de 1715. Capítulo 4. Sonhadora é uma palavra leve demais. Evoca uma ideia de sono aconchegante, de dias preguiçosos em campos de grama alta, de esboços feitos com carvão em pergaminhos macios. Ade ainda se apega aos sonhos, mas está aprendendo a ser mais astuta, a ser menos parecida com a mão do artista do que com a navalha que afia a ponta do lápis. Sirva uma bebida para mim, pede, estendendo a garrafa de vinho. O homem arranca a rolha, enche 2 taças que pega na estante baixa do quarto alugado e entrega uma a Ade, que não a toca enquanto ele bebe o vinho em um gole só. Assim que termina, abandona a taça e estende o braço em direção ao vestido dela. Para que tanta pressa? Pergunta a garota, empurrando-o com delicadeza. Você pagou pelo quarto, a gente tem a noite toda. Toma cuidado de não o rejeitar. Ele continua resistindo de modo recatado. Descobriu que alguns homens sentem prazer em ignorar as vontades de uma mulher. Então, Ade leva a própria taça à boca ávida dele e derrama o conteúdo vermelho ferrugem entre os seus lábios, tentando fazer com que o gesto pareça um truque de sedução e não uma tentativa de fazê-lo beber à força. Ele bebe com vontade, depois derruba a taça que rola para longe. Mãos desajeitadas atacam o decote de seu vestido, lutando contra os cordões do espartilho. Mal posso esperar para... balbucia ele com a voz arrastada. Mas a droga que Ade colocou no vinho já está fazendo efeito e o homem logo para de falar, sentindo a língua pesada dentro da boca. Desaba na cama, ainda segurando o vestido dela, e um segundo depois revira os olhos e se encolhe de lado, mergulhando em um sono profundo antes mesmo que sua cabeça tombe no travesseiro fino. Ade se inclina sobre o homem e o empurra até que role para fora da cama, caindo no chão como um saco de grãos. Ele deixa escapar um grunhido abafado, mas não acorda. Ela termina o trabalho dele, afrouxando os cordões do vestido para conseguir respirar outra vez. A moda de Paris, roupas 2 vezes mais apertadas que as usadas no campo e muito menos práticas. Estica o corpo na cama, grata por tê-la só para si, pelo menos por uma noite. Não quer pensar sobre o amanhã, quando vai ser forçada a começar tudo de novo. Esta é a insanidade da sua vida. Cada dia é feito de âmbar, e ela é a mosca aprisionada dentro deles. Não é possível planejar dias ou semanas quando se vive em momentos. O tempo começa a perder o significado, mas mesmo assim ela não perdeu a noção de sua passagem. Parece incapaz de esquecê-lo, não importa o quanto tente. Então sabe qual é o mês, o dia, a noite e sabe que já faz 1 ano. 1 ano desde que fugiu do próprio casamento. 1 ano desde que correu para a floresta. 1 ano desde que vendeu a alma em troca disto, liberdade, tempo. 1 ano que passou aprendendo os limites de sua nova vida, esgueirando-se pelos cantos da sua maldição como se fosse um leão enjaulado. Agora já viu os leões com os próprios olhos. Os animais vieram para Paris junto com uma exposição durante a primavera. Não eram nada como as bestas que ela imaginava. Eram muito mais grandiosos e, ao mesmo tempo, muito menores, porque sua majestade era reduzida pelas dimensões das celas. Ade foi vê-los dezenas de vezes, estudou seus olhares melancólicos que passavam reto pelos visitantes e se dirigiam para a fresta da tenda, sua única réstia de liberdade. 1 ano que passou aprisionada dentro do prisma daquele pacto, forçada a sofrer sem morrer, a passar fome sem definhar, a desejar sem enfraquecer. Cada momento ficou impresso na sua memória, enquanto ela mesma desaparece da memória dos outros sem o menor motivo, apagada por uma porta que se fecha, por se perder de vista por 1 segundo, por um momento de sono, incapaz de deixar uma marca em qualquer pessoa ou em qualquer coisa, nem mesmo no homem jogado no chão. Ade tira o frasco de láudano das saias e o ergue sob a luz escassa. 3 tentativas e 2 frascos do precioso remédio desperdiçados antes que percebesse que não podia colocar a droga nas taças diretamente, que não podia ser a responsável pelo dano. Mas se adulterasse a garrafa de vinho, recolocasse a rolha e deixasse que eles se servissem, a ação não pertenceria mais a ela. Viu? Ela está aprendendo. Mesmo que seja uma aprendizagem solitária.
Inclina o frasco, observa o que sobrou da substância leitosa se mover dentro do vidro e imagina se o restante poderia lhe oferecer uma noite de sono sem sonhos, uma paz profunda e dopada. Que decepção! Ao ouvir a voz, Ade quase deixa o frasco de láudano cair. Gira o corpo, dando a volta no pequeno quarto e esquadrinhando a escuridão, mas não consegue descobrir sua origem. Confesso, minha querida, que esperava mais de você. A voz parece vir de todas as sombras ao mesmo tempo, e em seguida de uma só, que se avoluma no canto mais escuro do quarto, como fumaça. Então, ele dá um passo à frente e entra no círculo de luz projetado pela chama da vela. Os cachos castanho escuros caem sobre a testa, as sombras pousam nos sulcos do rosto, e os olhos verdes cintilam à própria luz. Por um momento traiçoeiro, Ade sente o coração disparar com a visão familiar do seu estranho, antes que lembre que é só ele. A escuridão da floresta. Faz um ano que Ade vive com a maldição, e nesse meio tempo o convocou diversas vezes, suplicou à noite, enterrou moedas que não podia desperdiçar nas margens do rio Sena, implorou que ele respondesse só para que pudesse lhe perguntar o porquê. Agora ela joga o frasco de láudano na cabeça dele. A sombra não tenta pegar o frasco, não precisa. O vidro o atravessa e se estilhaça na parede às suas costas. Ele lança um sorriso de pena para Ade. Olá, Adeline. Adeline. Um nome que ela pensou que nunca mais fosse ouvir. Um nome que dói como um hematoma ao mesmo tempo que seu coração vacila ao ouvi-lo. Você, rosna ela. Ele inclina a cabeça muito ligeiramente, repuxa os lábios em um sorriso. Você sentiu saudade? Ela avança na direção da sombra como o frasco de láudano. Atira-se nele, meio que esperando atravessá-lo e se estilhaçar no chão também. Mas suas mãos encontram alguém de carne e osso, ou pelo menos a ilusão disso. Ade golpeia o peito dele com os punhos fechados, e é como socar uma árvore, duro e absurdo. Ele baixa os olhos para encará-la, achando graça. Dá para perceber que sentiu. Ade se afasta e sente vontade de gritar, de dar vazão à raiva, de chorar. Você me abandonou. Você tirou tudo o que eu tinha e depois foi embora. Sabe quantas noites eu passei implorando? Eu ouvi você, interrompe ele, e há um prazer tenebroso no modo como pronuncia a frase. Ade faz uma careta de desdém furiosa, mas nunca respondeu. A escuridão abre os braços, como se dissesse, eu estou aqui agora. E ela sente uma vontade imensa de atacá-lo. Por mais inútil que seja, quer bani-lo, expulsá-lo do quarto como se fosse um fantasma, mas antes precisa perguntar, precisa saber. Por quê? Por que você fez isso comigo? As sobrancelhas escuras se unem numa expressão fingida de preocupação, de apreensão dissimulada. Eu concedi o seu desejo? Eu só pedi mais tempo, uma vida com mais liberdade. Eu concedi ambas as coisas. Ele passa os dedos ao longo da cabeceira da cama. No último ano, nada te afetou. Um som sufocado escapa da garganta de Ade, mas ele continua. Você está inteira, não é? Ilesa, não envelhece, não enfraquece. E por falar em liberdade, existe uma libertação maior do que a que eu lhe dei? Uma vida sem ter que dar satisfações a ninguém? Você sabe que não era isso que eu queria. Você não sabia o que queria, corrigi ele bruscamente, dando um passo em sua direção. E, se sabia, deveria ter sido mais cuidadosa. Você me enganou. Você errou, afirma a escuridão, acabando com a distância entre eles. Não se lembra, Adeline? A voz dele se transforma em um sussurro. Você foi tão atrevida, tão insolente. Tropeçou nas próprias palavras como se elas fossem as raízes de uma árvore, divagando sobre tudo o que não queria. Ele está muito perto agora, com uma das mãos subindo pelo seu braço, mas Ade se nega a dar a ele a satisfação de vê-la recuar, se nega a deixar que banque o lobo e a obrigue a fazer o papel da ovelha. Mas é difícil. Apesar de assumir a forma do seu estranho, ele não é um homem, nem mesmo um ser humano. É só uma máscara que não lhe cai muito bem. Ela pode enxergar o que há atrás dela. Aquela coisa que se apresentou na floresta, amorfa e infindável, monstruosa e ameaçadora. A escuridão bruxuleia por trás do olhar esverdeado. Você pediu a eternidade e eu recusei.
Você implorou, suplicou e depois, lembra do que disse? Quando ele pronuncia a frase seguinte, sua voz ainda é a mesma, mas Adi consegue ouvir a própria voz ecoando junto com a dele. Então, tire a minha vida quando eu me cansar dela. Você pode ficar com a minha alma quando não quiser mais. Ela se afasta das palavras dele, ou ao menos tenta, mas a escuridão não deixa. Uma mão aperta firme o seu braço, enquanto a outra repousa na sua nuca, como um amante faria. Sendo assim, não seria do meu interesse tornar a sua vida desagradável? Forçar você a uma rendição inevitável? Você não precisa fazer isso, sussurra ela, detestando a hesitação na própria voz. Minha querida Adeline, diz a escuridão, deslizando a mão da nuca para os seus cabelos. Eu negocio almas. Não é minha função exercer caridade. Ele fecha os dedos, forçando Adi a inclinar a cabeça dela para trás e encará-lo de volta. Não há o menor sinal de doçura em seu rosto, apenas uma espécie de beleza selvagem. Vamos lá? Insiste. Me dê o que eu quero e o pacto é desfeito. Seu sofrimento acaba. Uma alma em troca de um ano de sofrimento e insanidade. Uma alma em troca de moedas de cobre no porto de Paris. Uma alma em troca de nada além disto. E mesmo assim, Adi estaria mentindo se dissesse que não fica tentada, se dissesse que nenhuma parte dela tem vontade de desistir e se entregar, mesmo que por um segundo. Talvez seja a parte vacilante que pergunta. E o que vai acontecer comigo? Ele dá de ombros. Ombros que ela desenhou tantas vezes, que ela criou. Você não vai mais existir, minha querida, diz simplesmente. Mas vai ser uma não existência mais gentil do que esta. Se renda e eu vou te libertar. Se alguma parte dela estava tentada, se alguma partezinha teve vontade de se entregar, não durou mais do que um instante. Há certa rebeldia em ser uma sonhadora. Eu recuso, rosna ela. A sombra franze o senho e seus olhos verdes escurecem como um pano úmido. Depois afasta as mãos. Você vai se render, em breve, afirma. Ele não dá um passo para trás, não se vira para ir embora. Simplesmente desaparece, engolido pela escuridão. Nova York, 13 de março de 2014. Capítulo 5. Henry Strauss nunca foi o tipo de pessoa que acorda cedo, mas queria ser. Sonha em se levantar com o nascer do sol e beber a primeira xícara de café enquanto a cidade ainda está acordando, com um dia inteiro cheio de promessas pela frente. Já tentou ser uma pessoa que acorda cedo e, nas raras ocasiões em que conseguiu sair da cama antes do amanhecer, ficou empolgado ao presenciar o início do dia e sentir, pelo menos por um momento, que estava adiantado e não atrasado. Mas logo uma noite se prolongou demais e um dia começou mais tarde e agora ele sente que não tem mais tempo, como se estivesse sempre atrasado para alguma coisa. Hoje, por exemplo, está atrasado para tomar o café da manhã com a irmã caçula Muriel. Henry caminha apressado pelo quarteirão, com a cabeça ainda latejando um pouco por causa da noite passada. Gostaria de ter cancelado, ou na verdade deveria ter cancelado o encontro, mas fez isso 3 vezes só no mês passado e não quer ser um irmão de merda. Ela está tentando ser uma boa irmã, o que é legal, uma novidade. Ele nunca tinha visitado esta parte da cidade. Não é um dos lugares que costuma frequentar, embora a verdade é que está ficando sem cafeterias na sua vizinhança. Vanessa estragou a primeira, Milo a segunda e o café expresso da terceira tinha gosto de carvão, então deixou que Muriel escolhesse onde seria o encontro. Ela se decidiu por um cantinho exótico chamado Girassol, que pelo jeito não tem placa, endereço, nem qualquer jeito de achar a não ser que você tenha algum radar hipster que Henry obviamente não possui. Por fim, avista um único girassol feito com um stencil em uma parede do outro lado da rua. Corre para pegar o sinal aberto, esbarrando em um rapaz na esquina e balbucia várias desculpas, apesar de o outro rapaz repetir que está tudo bem mesmo, não tem problema. Quando finalmente encontra a entrada da cafeteria, a recepcionista já está dizendo que não há mais lugares, mas antes de terminar a frase, assim que ergue os olhos do púlpito, abre um sorriso e diz que vai dar um jeito. Henry olha ao redor à procura de Muriel,
mas a irmã sempre considerou o tempo um conceito flexível, de modo que, embora esteja atrasado, ela com certeza está mais atrasada ainda. E para variar, no fundo, ele fica feliz porque ganha um momento para respirar, arrumar os cabelos, se desvencilhar do cachecol que está tentando enforcá-lo e até mesmo pedir um café. Tenta se deixar apresentável, mesmo que não importe o que faça, nada vai mudar o que a irmã vê, mas ainda importa, tem de importar. 5 minutos depois, Muriel chega apressada. Como de costume, ela é um furacão de cabelos castanhos ondulados e confiança inabalável. Muriel Strauss, que aos 24 anos só discursa sobre o mundo em termos de autenticidade conceitual e verdade criativa, que é adorada pela cena artística de Nova York desde o primeiro semestre na Escola de Artes Still, onde rapidamente se deu conta de que é melhor crítica do que artista. Henry ama a irmã, de verdade, mas Muriel sempre foi como um perfume muito forte, melhor em pequenas doses e a certa distância. Henry! Grita a garota, tirando o casaco e pousando na cadeira com um floreio dramático. Você está com uma aparência ótima. Não é verdade, mas ele simplesmente responde. Você também, Moore. Ela abre um sorriso enorme e pede um expresso com leite. E Henry se prepara para um silêncio constrangedor, pois a verdade é que não faz a mínima ideia de como falar com a irmã. Mas se tem uma coisa em que Muriel é boa, é de manter a conversa rolando. Assim, ele bebe seu café puro e se acomoda na cadeira enquanto ela conta sobre os últimos dramas das galerias temporárias do momento, comenta seu cronograma para a Páscoa judaica e depois elogia com entusiasmo um festival de arte experimental no jardim suspenso do Parque High Lane, embora ainda não esteja aberto ao público. É só depois que termina um discurso inflamado sobre uma obra de arte de rua que definitivamente não era uma pilha de lixo, mas, na verdade, um comentário sobre o desperdício no sistema capitalista, entre ecos de concordância e acenos de cabeça de Henry, que Muriel menciona o irmão mais velho. Ele perguntou de você. Muriel nunca disse isso antes, não a respeito de David e nunca para Henry. Então, ele não consegue se controlar. Por quê? A irmã revira os olhos. Acho que porque ele se importa com você. Henry quase engasga com o café. David Strauss se importa com um monte de coisas. Ele se importa com seu prestígio enquanto cirurgião-chefe mais jovem do Hospital Monte Sinai, consequentemente com seus pacientes. Ele se importa em arrumar tempo para ler o Midrash, mas mesmo que tenha de fazer isso no meio da noite de uma quarta-feira. Ele se importa com os pais e se importa em deixá-los orgulhosos com o que fez da vida. Mas David Strauss não se importa com o irmão mais novo, exceto se estiver considerando a infinidade de maneiras com que ele está destruindo a reputação da família. Henry olha para o relógio de pulso, embora o aparelho não marque a hora ou tempo algum para falar a verdade. Desculpe, Moore, diz, arrastando a cadeira para trás. Tenho que abrir o sebo. Ela interrompe a conversa, algo que nunca costuma fazer, e se levanta para abraçar o irmão pela cintura, apertando-o com força. O gesto parece um pedido de desculpas, ou uma demonstração de afeto ou de amor. Muriel é, pelo menos, 10 centímetros mais baixa que Henry, o suficiente para que ele pudesse pousar o queixo na sua cabeça se os dois tivessem esse tipo de intimidade, mas não tem. Vê se não some, diz ela, e Henry promete que não vai sumir. Nova York, 13 de março de 2014. Capítulo 6. Ade acorda com alguém tocando a sua bochecha. O gesto é tão delicado que a princípio ela pensa que deve estar sonhando, mas depois abre os olhos e vê as lâmpadas coloridas do terraço e Sam agarrada ao lado da cadeira de jardim, com uma ruga de preocupação na testa. Ela soltou os cabelos, que agora formam uma juba de cachos loiros rebeldes em volta do seu rosto. Bom dia, bela adormecida, cumprimenta a artista, enfiando um cigarro de volta no maço sem acender. Ade estremece e senta direito na cadeira, puxando a jaqueta contra o corpo. É uma manhã fria e nublada, e o céu parece uma extensão branca sem sol. Não pretendia dormir tanto até tão tarde. Não que tenha que ir para algum lugar, mas a ideia certamente parecia melhor na noite passada, quando ainda podia sentir os dedos. A Odisseia caiu do seu colo. O livro estava virado para baixo no chão, com a capa úmida de orvalho.
Ela estende o braço para apanhá-lo e faz o melhor que pode para tirar a sujeira da capa. Depois alisa as páginas que ficaram dobradas ou manchadas. Está um gelo aqui fora, diz Sam, puxando Ad pela mão para que se levante. Vem? Sam sempre fala desse jeito, com afirmativas em vez de perguntas, imperativos que soam como convites. Ela puxa Ad em direção à porta do terraço e ela está com frio demais para se opor, então só segue Sam pelas escadas até seu apartamento, fingindo que não conhece o caminho. A porta se abre para um mundo de loucura. O corredor, o quarto e a cozinha estão todos abarrotados de obras e artefatos. Somente a sala de estar nos fundos do apartamento é espaçosa e vazia. Não há um sofá nem uma mesa, nada além de 2 janelas amplas, um cavalete e uma banqueta. É aqui que eu ganho meu pão, disse ela, na primeira vez que trouxe Ad para casa. E Ad respondeu, tô vendo. Sam enfiou tudo que possui em 3/4 do espaço, apenas para preservar a paz e a tranquilidade da 4ª parte. Contou que uma amiga lhe ofereceu um estúdio a um valor de aluguel ridículo, mas o lugar parecia frio e ela precisava de calor para pintar. Desculpe, diz, esquivando-se de uma tela e passando por cima de uma caixa. Minha casa anda um pouco bagunçada. Ad nunca viu o apartamento de outro jeito. Adoraria ver em que Sam está trabalhando, qual obra foi responsável pela tinta branca sob suas unhas e a mancha cor-de-rosa debaixo do seu maxilar. Mas em vez disso, ela se força a seguir a garota pelo meio da confusão até a cozinha. Sam liga a cafeteira e Ad passa os olhos pelo lugar, notando mudanças. Um novo vaso roxo, uma pilha de livros lidos pela metade, um cartão postal da Itália, a coleção de canecas sempre aumentando, com algumas abrigando pincéis limpos. Você pinta, diz, acenando com a cabeça para a pilha de telas encostadas no fogão. Pinto, confirma Sam, com um sorriso surgindo no rosto. Na maior parte, pinturas abstratas. Arte sem sentido, como meu amigo Jake chama. Mas, na verdade, não é sem sentido. É só que outras pessoas pintam o que elas veem. Eu pinto o que sinto. Talvez trocar a visão por outro sentido seja um pouco confuso, mas existe beleza na transmutação. Sam serve 2 xícaras de café. Uma é verde, rasa e larga como uma tigela, e a outra é azul e alta. Gatos ou cachorro? Pergunta, em vez de verde ou azul, embora nenhuma das canecas tenha cachorros ou gatos estampados. Ad responde gatos, e Sam entrega a ela a caneca azul e alta sem explicar nada. Os dedos se tocam e as duas estão mais próximas do que Ad tinha se dado conta, perto o bastante para que veja os raios prateados nos olhos azuis de Sam, perto o bastante para que Sam conte as sardas no seu rosto. Você tem estrelas, diz ela. Déjà vu, pensa Ad mais uma vez. Queria se afastar, ir embora, se poupar da insanidade de repetir e repensar tudo. Em vez disso, coloca as mãos em volta da caneca e toma um longo gole. A primeira sensação é forte e amarga, mas a segunda é suntuosa e doce. Ela suspira de prazer, e Sam lhe lança um sorriso radiante. É bom, né? O segredo é... Nibs de cacau, pensa Ad. Nibs de cacau, continua Sam, tomando um longo gole da própria caneca, que Ad agora tem certeza de que é mesmo uma tigela. Ela se inclina sobre a bancada, com a cabeça curvada como se o café fosse uma oferenda. Você parece uma flor murcha, provoca Ad. Sam dá uma piscadela e ergue a caneca. É só me regar para florescer. Ad nunca viu Sam desse jeito pela manhã. É óbvio que já acordou ao seu lado, mas aqueles dias eram maculados por pedidos de desculpa e mal-estar, efeitos da perda de memória. Não é muito divertido ficar quando acontece isso. Em compensação, agora é uma novidade, uma lembrança criada pela primeira vez. Sam balança a cabeça. Desculpe, eu não perguntei o seu nome. Esta é uma das coisas que adora em Sam, uma das primeiras que notou a seu respeito. Sam vive e ama com um coração incrivelmente aberto. Partilha com os outros o tipo de afeição que a maioria das pessoas reserva apenas para as pessoas mais próximas. A razão vem depois da necessidade. Ela a convidou para sua casa e a aqueceu antes de pensar em perguntar qual era o seu nome. Madeleine, responde Ad, porque é o mais próximo que pode chegar da verdade. É o meu biscoito favorito. Eu me chamo Sam.
Oi, Sam, diz, saboreando o nome como se fosse a primeira vez. Então, começa a outra garota, como se a pergunta tivesse acabado de lhe passar pela cabeça. O que você estava fazendo lá no terraço? Ah, responde Adi com uma risada curta e autodepreciativa. Eu não tinha a menor intenção de cair no sono lá em cima. Nem sequer me lembro de me sentar na cadeira de jardim. Devia estar mais cansada do que pensava. Eu acabei de me mudar para o 2F e acho que não estou acostumada a tanto barulho. Não conseguia dormir, então, depois de um tempo, eu desisti e subi para pegar um pouco de ar fresco e assistir ao nascer do sol na cidade. A mentira sai da sua boca com naturalidade, facilitada pela prática. A gente é vizinha. Sabe de uma coisa? Pergunta Sam, deixando a caneca vazia de lado. Eu adoraria pintar você qualquer dia desses. E a Adi luta contra o ímpeto de responder. Você já me pintou. Quer dizer, a pintura não se pareceria com você, divaga Sam, indo para o corredor. Adi a segue e vê a garota parar e percorrer uma pilha de telas com os dedos, manuseando-as como se fossem discos de vinil em uma loja de música. Estou trabalhando em uma série de pinturas sobre pessoas retratadas como se fossem o céu, continua ela. Uma pontada abafada de dor ecoa no peito de Adi, e ela é transportada para 6 meses atrás, quando estavam deitadas na cama e Sam traçava com as pontas dos dedos as sardas nas suas bochechas, o toque leve e preciso como o de um pincel. Sabe, dissera ela, dizem que as pessoas são como flocos de neve, únicas, mas eu acho que são mais como o céu. Algumas são nubladas, outras límpidas, e outras estão a ponto de desabar numa tempestade, mas nenhuma é igual à outra. E que tipo de céu eu sou? Perguntará Adi naquele momento, e Sam ficará olhando, sem piscar nem sequer uma vez. Então seus olhos se iluminaram do jeito que Adi já tinha visto em centenas de artistas, centenas de vezes, o brilho da inspiração, como se alguém tivesse acendido uma luz sob sua pele. E Sam, subitamente animada, trazida de volta à vida, deu um salto para fora da cama, levando Adi para a sala de estar. Depois de uma hora sentada no piso de madeira, coberta somente por uma manta e ouvindo os ruídos e chiados de Sam misturando as tintas e o silvo do pincel sobre a tela, a obra ficou pronta. Quando Adi se aproximou para olhar, viu o céu noturno. Não o céu noturno que qualquer pessoa teria pintado, mas pinceladas vibrantes em tons de grafite preto e faixas estreitas em tom de cinza médio com a tinta tão espessa que se projetava da tela, e salpicados na superfície havia um punhado de pontinhos prateados. Pareciam quase acidentais, como o respingo de um pincel, mas havia exatamente 7 deles, pequenos, distantes e separados uns dos outros, como estrelas. A voz de Sam atrai de volta para o presente. Queria poder te mostrar a minha pintura favorita. É a primeira da série, Uma Noite Esquecida. Eu a vendi para um colecionador no Lower East Side. Foi a minha primeira venda importante. Pagou 3 meses do meu aluguel e colocou o meu trabalho em uma galeria. Mas mesmo assim é difícil se desfazer de uma obra de arte. Eu sei que tenho de fazer isso. Aquela ideia romântica do artista morrendo de fome é superestimada, mas sinto falta dela todos os dias. A voz de Sam fica mais baixa e suave. O mais louco é que cada uma das pinturas da série é baseada em alguém. Amigos, pessoas aqui do prédio, estranhos que encontrei na rua. Eu me lembro de todo mundo, mas por mais que eu tente, não consigo me lembrar de quem ela era. Adi engole em seco. Você acha que era uma garota? É, acho. Tem algo a ver com a energia da obra. Talvez você tenha sonhado com ela. Talvez. Eu nunca fui muito boa em me lembrar de sonhos, mas sabe de uma coisa? Ela para de falar e fica olhando para Adi como fez na cama naquela noite, com o rosto começando a brilhar. Você me lembra daquela pintura? Ela cobre o rosto com a mão. Nossa, isso ficou parecendo a pior cantada da face da terra. Desculpe, eu vou tomar um banho. Eu já vou indo. Obrigada pelo café, diz Adi. Sam morde os lábios. Você precisa mesmo ir embora? Não, não precisa. Adi sabe que poderia acompanhar Sam para o chuveiro, se enrolar numa toalha, sentar no chão da sala de estar e descobrir como ela a pintaria hoje. Poderia. Poderia reviver aquele momento para sempre, mas sabe que não há futuro. Há somente uma quantidade infindável de presentes, e ela já viveu todos os presentes com Sam que é capaz de suportar.
Sinto muito, responde, sentindo uma dor no peito, mas Sam só dá de ombros. A gente vai se ver de novo, diz ela convencida. Afinal, somos vizinhas agora. Ad consegue abrir uma imitação fraca de um sorriso. Isso. Sam a acompanha até a porta e a cada passo Ad resiste ao impulso de olhar para trás. Vê se não some, diz Sam. Não vou, promete Ad enquanto a porta se fecha. Ela suspira encostando-se na soleira e ouve os passos de Sam recuando pelo corredor entulhado, antes de se forçar a se afastar da parede e a seguir em frente, para longe. Lá fora, o céu de mármore branco craquelou, deixando entrever faixas estreitas de azul. O frio evaporou. Ad encontra uma cafeteria com mesas na calçada, tão movimentada que o garçom só tem tempo de atender as mesas de fora a cada 10 minutos. Ela conta os segundos como se fosse uma prisioneira contando os passos de guardas e pede uma xícara de café. Não é tão bom quanto o de Sam. É completamente amargo, sem nenhuma doçura, mas está quente o bastante para espantar a friagem. Levanta a gola da jaqueta de couro, abre o volume da Odisseia e tenta ler. Na parte em que Ad está, Odisseu pensa que está chegando em casa para finalmente se reencontrar com Penélope depois dos horrores da guerra, mas ela já leu a história vezes o bastante para saber que a viagem ainda está longe do fim. Dá uma lida por cima, traduzindo do grego para o inglês moderno. Temo que a geada cortante e o orvalho úmido acabem comigo. Estou exausto até os ossos, prestes a dar o meu último suspiro, e um vento frio sopra do rio em direção à aurora. O garçom reaparece na calçada e Ad ergue os olhos do livro. Observa-o franzir um pouco o senho ao deparar com a bebida já pedida e entregue, surpreso porque há uma lacuna na sua memória onde deveria estar a lembrança de uma cliente. Mas ela parece pertencer ao lugar, e isso já é uma vitória. De verdade, porque um segundo depois o rapaz volta a atenção para um casal na porta da cafeteria, aguardando um lugar para sentar. Ad tenta retomar a leitura, mas não adianta. Não está no clima para ler a respeito de velhos perdidos em alto mar, para parábolas de vidas solitárias. Quer ser arrebatada, quer esquecer. Preferiria um livro de fantasia ou, quem sabe, um romance. De qualquer jeito, o café já esfriou e ela se levanta com o livro na mão e se encaminha para a última palavra em busca de alguma novidade.